entendendo que o tumor é uma doença dinâmica, tende a crescer, por que não detectá-la precocemente, né? Onde você tem menor volume de doença, o seu recurso para tratamento é muito melhor e a chance de cura é muito melhor. Então, essa é a importância do diagnóstico precoce. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora eu quero apresentar para vocês a Porão 40, uma loja referência em Brasília que une sofisticação, tendência e elegância em cada detalhe. Responsável pelos meus looks, a Porão 40 reúne peças de alfaiataria impecável, vestidos versáteis e uma curadoria que traduz o melhor da moda atual. Com novidades praticamente todos os dias, a loja está sempre conectada com o que há de mais relevante no universo fashion. Perfeita para mulheres que buscam autenticidade e estilo em cada escolha. E tem presente para quem nos acompanha aqui. Quem chegar na loja dizendo que veio do consultório aberto ganha 10% de desconto nas compras. Agora corre lá e aproveita, porque estar bem vestida também é uma forma de cuidar de você. E hoje eu abro a porta do consultório de uma forma diferente, porque olha o que eu encontrei com o doutor Hernandes. E mais de 40 entrevistas que nós temos aqui. Na hora que eu vi o carimbo, eu falei, o senhor está com carimbo? Ele, acabei de sair do consultório, está aqui no bolso, médico sem carimbo e sem caneta. Não tem o que fazer. E, gente, olha que coisa boa, temos o carimbo do médico com a gente aqui hoje. Brincadeiras à parte, na verdade essa entrevista é de um assunto bem sério, desafiador, mas conforme o doutor estava conversando e a gente estava falando aqui, a consciência do problema, de uma doença, ela é doída, mas a partir daí, graças a Deus, com tantas ferramentas que temos, né, é possível vencê-la. E eu estou aqui hoje com o Dr. Hernandes Nakamura. Obrigada por estar aqui com a gente. Boa noite, obrigado pelo convite, né? Eu assisti a uma outra entrevista, né, de um outro colega também, especialista da área, né? Gostei muito, até conversei com a Carolina, falei, Carolina, mas como é que nós vamos fazer essa entrevista, né? Foi tão bem feito, o colega respondeu praticamente tudo, né? E ele falou, olha, ela falou, não, nós podemos dar outro enfoque. Então, estamos aqui. Para isso. Então, seja muito bem-vindo. Eu gostaria que o senhor começasse falando da questão de ter entrado na medicina tão jovem, né? Com 17 anos, gente. Olha isso, você entrou na faculdade com 17 anos e teve também uma carreira bem diversificada, né? Conta pra gente, foi Forças Armadas, conta essa trajetória e principalmente o que faz alguém, né, escolher cabeça e pescoço. Teve alguma inspiração aí, da onde veio? Queremos ouvir sua história, que já tem aí uma boa trajetória, né? Sim. Bom, meu pai me dizia que aos 5 anos de idade, eu dizia que ia ser médico. Eu não sei por que cargas d'água isso aconteceu, é muito interessante, né? E ao longo da vida,
Foi quando eu fui prestar o vestibular, né? Eu fiz um teste psicológico, né? E aí havia a possibilidade de ir tanto para humanas como para biológicas, né? Meu pai era muito tendencioso para que eu fosse médico, né? E a psicóloga ela teve uma reação muito interessante. Ela chegou e falou assim: olha, estuda para os dois, passa nos dois. A hora que você passar, aí você vai dizer para o seu pai o que você vai fazer. Se você vai fazer engenharia, eu sou meio apaixonado por uma parte de engenharia civil, né? Ou se você vai ser médico. E no fundo, a cirurgia guarda uma relação com isso, né? Porque o cirurgião, ele desmonta e remonta, né? Na verdade, ele abre e aí ele muda e depois ele reconstrói. Então, no fundo, de forma bastante profunda, há uma relação entre isso, Sim. né? E aí eu estudei para passar nas duas, no final das contas acabei, vou prestar só medicina, que acho que era o que mais me pareceu o mais adequado, né? Essa escolha é multifatorial, né? E eu vejo que a gente, na verdade, é obrigado a tomar decisões muito sérias e muito jovens. É muito difícil isso, né? Mas eu acho que a vida de muitas pessoas é assim, né? Faz parte, a gente tem que aceitar isso, né? Bom, a cirurgia, eu digo assim, medicina é paixão, né? Se o indivíduo não gosta, não é apaixonado pela medicina, a carreira é sofrível. De fato, a carreira é sofrível porque ela cobra um preço muito alto. São horas a fio, muita dedicação, né? Graças a Deus eu sou apaixonado, isso é uma coisa muito boa, né? E a gente a nossa consciência ela é influenciada pelas pessoas com as quais com que vamos convivendo, né? Então, a primeira escolha foi ser cirurgião, né? Eh, Vamos dizer assim que eu decidi fazer cirurgia numa aula de cirurgia experimental, né? A minha formação foi feita numa faculdade onde a USP em Ribeirão, e aí era o método tradicional. Hoje já tem a metodologia do PBL. Naquela época não havia, né? Isso já tem 20 e poucos anos atrás, né? E nós tínhamos a disciplina de cirurgia experimental, né? Então a gente tomava contato com as principais técnicas cirúrgicas, né? E quando eu vi um professor de cirurgia cardíaca, né? Foi na verdade um médico que eu me inspirei para ser médico, né? Depois eu tive a oportunidade de fazer monitoria, acompanhá-lo pessoalmente, né? Então é um médico extremamente humano, né? E com um conhecimento de medicina absurdo, mas assim, em todos os sentidos, né? E aí, aos poucos, eu passei a acompanhá-lo. Então, o dia que eu vi ele fazendo uma toracotomia, né, a mão enorme, rodando as tesouras, né, as pinças, a habilidade de dar nó e tal, nossa, eu falei, isso que eu quero para mim. Esse dia eu falei, eu quero ser cirurgião. Inicialmente, eu queria fazer cirurgia cardíaca. Aí, quando chegou no 5º ano, eu não me via a minha visão ao 3º ano, né, segundo para o 3º ano, é uma visão romântica, né? E aí você começa a ter outras questões envolvidas. E eu acabei desistindo da cirurgia cardíaca, né? Meu pai sempre me disse assim, meu filho, tudo que é fácil para você não serve, você não gosta, né? E aí, não que as outras especialidades não sejam difíceis, né? Toda área que você se dedica é difícil, né? Mas a anatomia, a embriologia, a, a fisiologia da região da cabeça e pescoço foi algo que me trouxe muita, assim, é uma área que você tem muita estrutura nobre e pouco espaço, né? Então você precisa, de fato, de ser meticuloso, detalhista, né? Que eu acho que é uma característica da maior parte dos colegas nossos, cirurgiões de cabeça e pescoço, né? Você tem muita estrutura nobre, né? Grandes vasos, nervos que têm funções, né, importantes na vida do indivíduo, e a cirurgia não tolera erro. Infelizmente, essa é uma verdade, você não tolera erro, né? Então você tem que estar sempre em cima da risca para que nada aconteça de negativo. Basicamente foi esses os motivos que me levaram a escolher aí não só a medicina, como a cirurgia de cabeça e pescoço aí. E é engraçado, né, quando a gente ouve isso, da dificuldade, do quão arriscado é realmente, né? Eu acho que
quem não é da medicina, mas desde a escola é muito claro, as veias principais, Sim, você estava no falando, pescoço, né? estão no seu pescoço. Se Sim. você deixar de falar, vai ter que ter um furo, né? E assim, nos filmes, ou que mostram que alguém pode morrer, se especificamente, então A assim, cricotiroidostomia, né? e o tanto que essas questões até de você ficar aleijado, porque as vértebras principais que juntam a sua coluna e vai para o cérebro, realmente eu não tinha pensado É. dessa forma. O cirurgião de cabeça e pescoço, ele atua na parte anterior do pescoço, né? Uhum. A parte posterior, só se for a parte superficial, né? Mas a parte que está contida no invólucro das vértebras, aí entra o neurocirurgião. Isso, Sim, né? Neurocirurgião. então é tudo que está aqui na frente. Isso. Eu costumo dizer que a especialidade de cabeça e pescoço ela é supraclavicular extracraniana, né? Quer dizer, acima da clavícula e Boa. fora do crânio. A parte intracraniana, ela cabe ao neurocirurgião. Aí nós não temos formação para, somente na área de cabeça e pescoço, não tem formação para abordar essa área, né? Agora me veio uma dúvida. Engraçado, né? Porque o ortopedista, ele lida realmente com do pescoço para baixo, que é osso, supostamente. Por que dividir tanto, né, doutor? Até a parte de trás. Então, é realmente o que você estava falando, né? É tão sensível. É isso? É por ser tão. Toda vez que você tem um problema, você precisa segmentar, compreender, para você poder oferecer um tratamento, né? Então, a anatomia ela é dividida por segmentos, né? A anatomia é dividida por segmentos, né? Então, essa especialidade que envolve a parte de cabeça e pescoço envolve laringe, tireoide, paratireoide, né, boca, língua, enfim, a cavidade nasal, né, como um todo. Então, isso aí, na verdade, essa divisão, ela advém para que a gente possa compreender melhor, né, e para poder desenvolver técnicas e habilidades para poder tratar de forma melhor, oferecer, restituir a, a função, restituir a estética, restituir a qualidade de vida do paciente. Né? Falando de um ponto importante que o senhor sempre traz, que é a questão da humanização numa consulta, né? Sim. Como seria essa consulta, né, ideal, principalmente levando em consideração o quão sensível, né, é o que normalmente vão tratar, porque ninguém acorda falando, né? Hoje vou procurar um cirurgião cabeça e pescoço. Sim. E tem valores para isso. O que o senhor fala, o que o senhor, a partir da primeira consulta, leva e procura levar para esse paciente? Bom, as pessoas dizem que eu tenho uma visão mais humanizada, né? Para mim é normal, eu não consigo distinguir muito, né? Para mim é uma coisa que seja mais normal, né? Existem definições. A minha definição, uma consulta, ela é composta de várias etapas, né? Então, assim, a primeira vez que o paciente procura a gente, ele não nos conhece. E nós também não conhecemos ele, né? Então, como é que você chega a um bom diagnóstico? Como é que você chega a um diagnóstico preciso, adequado? Como é que você vai entender as expectativas que o paciente tem em relação ao problema, quais são os medos, os anseios, as angústias, né? Então, isso demanda uma entrevista clínica, né? Começa com uma entrevista clínica, né? Eu deixo o paciente falar, isso é muito importante, né? Quando ele não fala muito, aí a gente começa a fazer as perguntas direcionadas para ajudar. E aí ele vai começar a compreender, o que é importante, que às vezes ele não tinha se atido a esse detalhe, né? Eu costumo dizer que existem queixas que são, de fato, baseadas numa autoobservação e muitos dos pacientes começam a ler o Google, né? E aí eles acreditam que estão tendo um determinado sintoma. E aí você pergunta outra coisa que esteja relacionada e fala, eu não sinto isso. Então, será uma auto-observação ou uma autossugestão, né? Então, essa parte de você
não explicar tudo, né, serve para que ele possa, sem uma visão, vamos dizer assim, contaminada, né, Influenciada. influenciada, que ele possa dizer o que ele está sentindo, né. E aí, na sequência, é importante a parte do exame físico, né? A parte do exame físico na cabeça e pescoço, ela é bem direcionada, né? A gente chama de exame loco-regional. Dedos e olhos, no pescoço, na cavidade oral, né? A inspeção visual, né? Agora, você tem que examinar a cavidade oral e também examinar a laringe, né? Só que a laringe não é visível ao olho nu. Então, a gente começa a lançar mão da semiologia armada. Então, a laringoscopia, né, que é um exame pelo qual você consegue visualizar a laringe mesmo, através da boca, né? E hoje, o ultrassom, né? Hoje, o ultrassom. Então, eu acho que vamos dizer assim, é um equipamento que ele é utilizado por cirurgiões, por clínicos, por radiologistas, né? Inicialmente, sempre pelo radiologista, né? Mas ele acrescenta informação. Muitas vezes há dúvidas, né? E ele acrescenta informação. E eu nunca gosto de ver os exames. Muitos dos pacientes chegam no nosso consultório e dizem: doutor, eu passei por uma série de profissionais, trago aqui os exames e eu não sei o que eu tenho, o que, que eu tenho, o que, que eu faço, né? E eles estão bastante ansiosos para que eu possa ler o resultado dos exames. Eu não gosto de ver exame antes de fazer toda essa etapa. Por quê? Porque a gente começa a formar uma opinião a respeito do que está acontecendo. E aí, os exames é o que a gente chama de exames complementares, né? E aí eu vou visualizar. Muitas vezes eu concordo com os colegas que já avaliaram. Eu costumo até brincar, né? Acho que eu estou ficando bom nesse negócio de ultrassom. Aprendi bem com o professor, né, da radiologia, né? O paciente em geral ri, né? Mas, às vezes, eventualmente, acontece alguma discordância, né? Mas é importante ouvir o outro colega, porque ele tem um outro equipamento. Então, às vezes, é um equipamento mais sensível também, né? Bom, consideradas essas 3 etapas, né? O debruçar da consciência sobre o problema, quer dizer, analisar, nesse momento, é o momento que o médico está analisando o que é que está acontecendo, e a emissão de um parecer, né? Então, somente quando foram cumpridas todas essas etapas, eu considero que houve uma consulta de fato, né? Porque aí nós temos a chance de chegar a um diagnóstico mais preciso, né? Compreender as dúvidas, as queixas, as angústias do paciente, poder propor um tratamento que para ele seja adequado, né? Seja o melhor, né? E com isso tudo, eu acho que a gente tem mais chance de cumprir entregar o que a medicina se propõe para as pessoas, né? Quer dizer, realmente ajudar a detectar o problema, curá-lo, e se não for possível curá-lo, pelo menos amenizar o sofrimento. Ainda tem isso, né? Quando chegam até ali e já não tem mais a cura. Mas não havendo também essa conscientização, como o senhor traz o tempo todo, né? É melhor ter a consciência. Eu não preciso viver tão mal, eu posso melhorar isso que ainda, quando não tem cura, é porque efetivamente vai morrer, né? Então, é melhorar esse tempo. E melhorar esse tempo, exatamente, isso mesmo. Então, não contando com essa possibilidade, depois a gente pode até se estender, né, a ela. Inclusive, teve um médico paliativista. Sim. Foi sensacional. Que entrevista bem jovem, ele não é de Brasília, doutor Arthur, e mudou minha consciência o quanto é importante isso, né, doutor? Sim, sim. É importantíssimo, né? Infelizmente, a cabeça e pescoço, a gente passa por algumas situações muito difíceis, né? E o paciente, ele acaba meio que desenvolvendo um vínculo de confiança, né? Muito grande com o cirurgião, muitas vezes, né? Claro, desde que o cirurgião seja uma pessoa que tenha uma visão humanizada, né? E realmente acompanhe, trate o paciente, né? Eu acho que isso aí que são coisas muito importantes, né? Ser cirurgião não é fácil, não é só o domínio da técnica, né? Você tem que dominar a técnica, você tem que conhecer o diagnóstico, as complicações pós-cirúrgicas, tratá-las, resolvê-las, né? Perceber e o que eu sempre digo que é importante, a gente precisa ter a consciência seguinte:
que você tem que entender em que ponto você está na vida daquela pessoa e fazer o seu trabalho da melhor maneira possível para que o próximo que vá receber tenha condições de tratar e para que toda o time, toda a equipe obtenha êxito, né? O paciente, toda a equipe obtenha êxito. Isso é só através de informações certas, né, Sim, precisas, e realmente se preocupar com o trabalho do outro, né, com a equipe. você tem que preocupar com o trabalho do outro. A minha mãe, né, ela trabalhou no hospital de base, trabalhou no Hospital da Ceilândia, os que eu mais me lembro, e até a passagem de plantão, tudo como você escreve, deixa ali, tudo muito claro, muito, vai facilitar essa essa chegada à vida do outro colega. E às vezes eu falava para ela ainda pequena: "Mãe, vem mais cedo, não sai agora não". Ela: "Carolina, o colega tem que sair do plantão, ele está me esperando". Sim, O cara tá ali, então assim, essa consciência, né, de 12 horas, dependendo do plantão, sim, então ela já: "Eu não posso, meu colega está me esperando". Então é muito bom essa consciência, porque se esse time todo não funcionar bem, acaba que pode se perder realmente ali, efetivamente, a vida, né. sim, sim. E não querendo perder essa vida, você fala muito sobre o diagnóstico precoce, principalmente na questão da cabeça e pescoço, né. O que que você, por que que você acredita tanto e por que especificamente nessa área esse diagnóstico precoce vai fazer tanta diferença? A grande maioria das doenças da cabeça e pescoço são tumores, né? A gente pode classificá-los em tumores benignos ou tumores malignos, né? E o tumor, ele tem um comportamento dinâmico. Ele não é estático, ele é dinâmico e ele tende a crescer. A grande questão é quanto tempo demora para o tumor crescer, né? Os tumores benignos, eles empurram as estruturas que estão ao redor. Essa é uma vantagem, né? Já os tumores malignos, infelizmente, eles não empurram, eles vão infiltrando os tecidos ao redor. Então eles vão crescendo por entre as células daquele tecido, né? E ele pode eventualmente também soltar uma célula, ela vai ou por intermédio de um capilar linfático ou por um microvaso, né, vascular, soltar uma célula e essa célula ela passa a crescer em outro órgão, ela passa a crescer em outro órgão, né? Então, quanto menor o volume de doença, hoje a gente tem uma série, vamos dizer assim, a gente tem uma série de eh, o nosso arsenal terapêutico é relativamente grande. Você tem cirurgia, tem quimioterapia e tem radioterapia, né? E, na verdade, esses três itens vão ser compostos conforme o estadiamento e o tipo de tumor, né? Então, por exemplo, você tem um melanoma, né, na face, né? É uma pinta pequena na face. Tá? Isso aí é habitualmente diagnosticado pelos dermatologistas. Quando você vai operar um paciente que tem um melanoma, você vai ter que te dar uma margem de segurança, né? No carcinoma de células escamosas ou no carcinoma basocelular vai ser de 5, 6 milímetros. Já no melanoma tem que ser em torno de 2 centímetros. Então, se a pinta tem 5 milímetros, né? 5 milímetros, claro que a gente não vai fazer a cirurgia, vai ser feito outros exames, PET scan, né? Mas se você tem 5 milímetros, você coloca 2 centímetros para a esquerda e 2 centímetros para a direita, vão ser 4,5 centímetros, né? Você imagina que está aqui na testa, né? Então, quer dizer, a área de ressecção tem que ser muito ampla, né? Tem que ser muito ampla. Então, é aonde você tem, por exemplo, uma lesão de língua pequena, né? Você tem que ter a margem de segurança. Então, o resultado, se ela é pequena, se ela é superficial e pequena, você remove apenas a área da lesão com a margem de segurança e você não precisa tratar o pescoço. Então ele não precisa fazer uma cirurgia no pescoço, né? O resultado funcionalmente é melhor, você consome menos recursos de saúde. Agora, se o paciente ele tem medo, ele vai postergando, né, essa questão da doença, Sim. né? Que quando ele toma a coragem de ir no profissional, faz a biópsia, aí ele toma a seguinte consciência: olha, eu tenho câncer.
que eu vou fazer agora? Né? Então ele vai ser sequestrado por uma série de medos. Né? E isso são vivências que as pessoas passam, que geram sofrimento nelas. Né? Então, entendendo que o tumor é uma doença dinâmica, tende a crescer, por que não detectá-la precocemente? Né? Onde você tem menor volume de doença, o seu recurso para tratamento é muito melhor e a chance de cura é muito melhor. Então, essa é a importância do diagnóstico precoce. Ver se eu compreendi bem, que um dos nossos propósitos aqui é justamente didaticamente, né, de uma forma mais clara, falar para nós leigos. Então, as incisões. A primeira coisa, o melanoma é diferente do carcinoma. O carcinoma é câncer e o melanoma não. O melanoma também é um câncer, só que são origens de células diferentes e são doenças com comportamentos diferentes. Doenças com comportamentos diferentes, né? Aí você tem o carcinoma basocelular e você pode ter o espinocelular. O carcinoma basocelular, ele é um tumor que ele, vamos dizer assim, a chance maior de recidiva dele é no local. Recidiva é de A doença, melhorar. não, recidiva é a doença voltar. A doença é recidivar. Recidiva, metástase, isso são tudo coisas diferentes. São coisas diferentes. E todas conectadas e ligadas ao câncer. Exatamente. São acontecimentos. Comportamentos desse câncer. São, vamos dizer assim, acontecimentos, né? Acontecimentos que podem estar presentes em qualquer tipo de câncer, mas de forma diferente, para locais diferentes, né? Então, o carcinoma, que também é um câncer diferente do melanoma, a probabilidade dele voltar é maior do que a do melanoma. Não. O carcinoma, existe o carcinoma basocelular e o espinocelular. A origem deles está em células um pouco distintas das camadas da pele, né? O carcinoma, aí você tem diferentes tipos, né? O problema é que a palavra câncer, ela nomeia, é como se fosse, vamos dizer assim, automóvel. Boa. Né? É como se fosse automóvel, né? Você tem Volkswagen, você tem BMW, você tem Audi, você tem Ford. Mas é tudo automóvel. Mas tudo automóvel. Depois você tem a minivan, você tem o sedã, você tem o hatch, você tem o SUV. Que são os tamanhos diferenciados. Exatamente. Boa. Mas também automóveis. Também são automóveis. Então a palavra câncer é uma palavra que por isso que ela traz um estigma tão ruim, né? Porque assim, existem pessoas que detectam, né, uma doença que é potencialmente curável e no estádio inicial, mas elas pensam que aquilo é um monstro. Eu costumo dizer que existe o problema, a consciência do problema e a fantasia do problema. Né? Boa. O problema, se você não souber, você pode ter o problema e isso você se torna automaticamente uma vítima, né? Automaticamente uma vítima. Quando você tem a consciência do problema, você começa a formar ideias, existem questionamentos, perguntas, e aí começa a surgir a fantasia do problema. Então, a fantasia do problema gera um sequestro emocional. Muitas vezes gera um sequestro emocional. Pessoas que já tiveram familiares, pessoas que conviveram com quem teve câncer, né? Elas têm um medo famigerado. E uma muito percepção, grande. E uma percepção baseada só no passado baseada delas. na sua experiência em contato com terceiras pessoas ou de ouvir falar, né? Então, a consciência verídica da situação, ou seja, o indivíduo vai tomar pé da situação, é quando ele vai, de fato, um especialista, vai ouvir e vai se inteirar melhor. Isso, na verdade, essa consciência, ela não vai ocorrer numa primeira consulta, né? Nós vamos ter uma base, mas serão necessários exames, tomografia, ultrassonografia, PET scan, tudo isso. Doutor, qual o percentual de responsabilidade, na sua percepção como médico, para que esse paciente saia dali com a fantasia dele aguçada? Qual o percentual da responsabilidade do médico e do paciente para que se consiga levar esse paciente
a realmente sair dali com uma visão muito mais realista do que fantasiosa? Você acredita que... Por que eu estou falando isso? Se você talvez já tiver entendido, pode falar, Carol, compreendi, mas trazendo isso para a realidade. Muitas vezes alguém... Nunca aconteceu comigo, não sei se é real, mas o médico, a primeira coisa, você está com câncer. É desafiador eu entender por quê, se já tem um estigma com relação a isso, né? E de como, olha o que você explicou. Olha, vamos lá, não é florear, mas você que conhece, que já viu várias situações, que talvez já foi esse médico ou não, que deu esse diagnóstico dessa forma, me ajude. Como eu disse, consultar é uma arte. Consultar é uma arte, né? Eu acho que os profissionais de saúde, eles muitas vezes nasceu na sensação de autocobrança, né? De estar executando um trabalho de qualidade, né? Então eles estão focados na parte mental, né? Na parte cognitiva do problema. Técnica. Na parte técnica do problema, né? E aí às vezes pode faltar um pouco de empatia, né? Então a pessoa às vezes acaba não percebendo o que ela está falando, né? Que aquilo pode ter um impacto negativo, né? Eu costumo dizer que o médico não pode ser leviano em nenhuma de suas colocações, nunca. Cada colocação tem que ser pesada, com calma, né? Porque muitas vezes você fala algo e assim, eu já tive, infelizmente, eu já tive pacientes, né? Que me procuraram e na seguinte situação, né? Ele falou, olha, eu desisti do tratamento e agora eu estou numa situação e eu resolvi ouvir uma segunda opinião para ver um tempo depois. Eu falei, olha, não é assim, né? Não é assim. Então, pessoas que... E aí tratamos, né? O problema é que é mais penoso e trabalhoso para a gente tratar, mas as pessoas estão vivas, seguem satisfeitas aí, né? Talvez vão assistir a sua entrevista, né? A minha entrevista, nossa entrevista, e vão perceber que no fundo é aquilo, quer dizer, a gente tem que dizer as coisas de forma ponderada e com calma, né? O médico ele não precisa agredir o paciente, né? Quer dizer, ele vai falar com calma, com tranquilidade, né? Isso é uma coisa que só o tempo traz para a gente. A gente não vai todo dia, né? Quando a gente está tomando consciência, aprendendo a profissão, né? Então é uma arte, consultar é uma arte, de fato é aquilo. E a gente tem que tomar cuidado para você não, o paciente não desistir, né? Então tem que ter calma para não desistir. É isso, penso eu assim, né? Sensacional. E quando o senhor foi falando, eu estou aqui pensando, é totalmente, é único. O diagnóstico pode ser o mesmo, você já viu milhares, mas quem está na sua frente? Exatamente. Você tem que adequar, na verdade, né? Tem que adequar. Por isso que é uma arte, né? Total. E não dá para consultar em 15 minutos, né? Infelizmente, a medicina como está no sistema público, né? Os médicos, os nossos colegas de profissão que militam na área pública, eles são guerreiros e artistas, né? Guerreiros porque suplantam uma carga enorme de trabalho, a falta de condições de trabalho, né? Eu vi isso quando eu fui chefe da unidade de cirurgia de cabeça e pescoço aqui do hospital de base, né? E artista porque tem umas horas que os colegas têm um resultado que você fala, rapaz, não é possível. E tem bom resultado. Então a gente tem que realmente, eu ainda continuo vinculado à endoscopia respiratória, mas eu deixei a cabeça e pescoço porque na rede pública, né, que é muito difícil, né, quer dizer, houve um envelhecimento populacional, né, existem áreas nevrálgicas, elas gritam, né, uma criança que aspirou um feijão, né, você tem que pôr na mesa e resolver logo, senão ela morre, né, uma fratura exposta, um trauma grave, você tem que pôr na mesa e operar. E aí quem tem uma doença que não mata de imediato, ele vai ficando para um segundo, vai ficando na fila, vai esperando. Aí vai chegando uma hora que passa a oportunidade de curar, né? Então,
Desafiador. Desafiador. Esse é o melhor termo nesse momento, né? Sim. Desafiador. Porque a gente vai falar, é revoltante, não adianta. É desafiador para quem está vivendo, para um médico que tem responsabilidade e gostaria de fazer algo, mas fica de mãos atadas, porque o que, que você vai poder fazer? Eu acredito que isso que a gente está fazendo é informar, porque o que, que eu posso fazer? Falar o quão precocemente você pode detectar e olha, vai, porque aqui vai demorar tanto tempo e chamar a família, alguém que tenha condições. Me lembro quantas vezes minha mãe entrou, às vezes que eu via minha mãe voltar para casa, nervosa, não tem nem lençol, Sim. não tem medicamento, nunca foi, eu estou exausta, a vozinha está com CA e tá. Então, o profissional da saúde, muitas vezes, né, você que faz uso do serviço público e fica revoltado com o médico ou com a enfermeira ou com a técnica de enfermagem que está ali na frente, é compreensível porque estamos numa situação, né, de vulnerabilidade, está doente, mas aquele profissional muitas vezes está ali sofrendo tanto quanto você e procura, talvez, de uma forma até mais racional e fria, poder lidar com isso. Porque se também você entrar naquele mesmo looping de dor e de revolta, vai virar o quê, né, doutor? É sofrido, né? É. É muito sofrido. Mas vamos ter esperança de que, pelo menos o conhecimento, a mudança, como você falou, do... Vamos ver se eu vou lembrar, gente, é muito termo, né? Da mudança que vindo duas gêmeas e podem ter o fenótipo e o genótipo. Isso. O genótipo é o que não vai mudar, né? O fenótipo é o que pode mudar, não é isso que você falou? Isso. Boa. Vamos acreditar que, né, a epigenética, a mudança de hábitos, o que a gente pode fazer hoje, o quanto mais cedo, e vocês que têm poder pessoal, como médicos, informar e que realmente, é porque eu acho incrível o seguinte também, doutor, o médico fala, é lei. A partir dali, é lei. Agora, por que não é lei na hora que fala para de fumar? Por que não é lei na hora que fala para de beber? Por que não é lei, então, que realmente os médicos se posicionem mais e que de verdade a gente ouça, não só na hora que ele falou assim, agora vai morrer, né? Sim. Não faz sentido isso? Porque às vezes a gente fica nessa de pensar, caramba, a pessoa chega ali, o médico falou para ela daquele, parece que até assim, o que eu vou falar para esse indivíduo aqui para ver se de verdade ele toma? Eu mesmo estou falando por mim, porque quando eu estava grávida, enorme, comendo, tive diabetes gestacional, nem imaginei que era isso. O doutor, seu filho vai morrer, viu? Sim. E é verdade aquilo, né? Porque se você não tem essa... Infelizmente, às vezes a gente é tão motivado a agir só pela dor, né, doutor? Sim. Pela dor. Agora, uma dúvida. Câncer de mama é o que mais, na minha percepção, é o que eu mais conheci, o que eu mais ouvi falar. Eu, enquanto criança, adolescente, nem minha mãe trabalhava dentro do hospital, nunca ouvi do meu pai, ou de colegas, ou de alguma situação, porque eu acho que é difícil, para mim, que não tive talvez alguém na família, conhecer alguém que teve câncer na boca ou alguma coisa assim. Normalmente, quando é que essa pessoa vai aparecer lá? É quando o que aconteceu efetivamente, o que está sentindo, quando alguém chega até o consultório, é porque ele já passou por onde, o que ele está sentindo, em que área, em que parte, para que fique mais claro. O cirurgião de cabeça, a cirurgia de cabeça e pescoço é uma especialidade de retaguarda, não é uma especialidade de porta, né? Então, é aquela história que a gente sempre diz, né? Ninguém vai acordar de manhã, eu vou lá no cirurgião de cabeça e pescoço, né? Então, ela já passou por vários especialistas, né? Ou passou pelo otorrino, ou passou pelo cirurgião dentista, né? E, em geral, é aquele que não, vamos dizer assim, que não resolveu, né? Costumo dizer que existem doenças que acabam evoluindo por uma cura com tratamentos mais simples, mas o câncer em si, ele não tem essa evolução, né? Então, a doença continua progredindo, né?
E, na verdade, esses programas, essa entrevista que nós estamos fazendo é justamente isso, né? Quer dizer, então, a partir do momento que você imagina que possa ter algum tipo de tumor na região da língua, da cavidade oral, o mais breve possível procurar um cirurgião de cabeça e pescoço, né? O mais breve possível. Porque assim, a doença é dinâmica, ela vai crescendo. Você vai gastar o tempo que é importante aguardando a agenda, o médico vai ter que solicitar exames, aí vai ter a agenda dos exames para fazer o estadiamento. Então, todo esse tempo depois, definiu como tratamento, vai ter que pedir autorização para o plano de saúde, né? Infelizmente, o mundo não é sensível às nossas questões, né? Eles não entram em sintonia. Nós estamos com o nosso problema, o nosso sofrimento. Então, com mais breve você procurar, a via de regra são os profissionais mais treinados para fazer um diagnóstico. Profissionais mais treinados para fazer um diagnóstico. Então, normalmente vai vir de outra especialidade que ele, com o conhecimento que ele tem, identificou que pode ser algo, então já vai direto para o... Então, chegou aí é porque já tem realmente alguma coisa sinalizada, né? Exatamente, já tem alguma coisa sinalizada. Numa das conversas que a gente teve, o senhor falou que normalmente é algo que não dói e que as Sim. pessoas têm a tendência a ir deixando de lado. Postergar. Quando, por exemplo, a pessoa sente que ela tem uma dor no tórax, ela imagina que possa estar tendo um infarto, né? Então isso já está bem estabelecido, né? Por uma série de mídia, né? Entre familiares. Então a pessoa, ela imagina que possa morrer, ou a sensação de falta de ar iminentemente ameaça a vida, né? O surgimento de um nódulo, um caroço, nem sempre muitas vezes ele não dá dor, só tem aquele efeito local, né? Mas ele, apesar daquilo, ele pode representar um grande problema. Então essa é a importância de vamos dizer assim, consultar com um profissional especializado. Por exemplo, para lesões de boca, né? Existe uma especialidade odontológica chamada estomatologia, né? Que são cirurgiões, têm a formação de cirurgiões dentistas. Meu pai era cirurgião dentista, né? Por isso que eu sei disso muito bem, né? Ele ainda trabalha, né? Mas dentro da odontologia é uma especialidade dos profissionais que cuidam diretamente dessas lesões orais, né? E muitas vezes são os profissionais que fazem a biópsia, detectam e encaminham para a gente. Então, a quem procurar, né? Inicialmente. Então, uma alteração na cavidade oral, o estomatologista, né? O seu dentista, questionar com ele se não seria o caso de procurar um estomatologista, né? Uma alteração na cavidade oral, uma afta. Uma afta, um nódulo, né? Um Um caroço. caroço, né? É uma ferida que não cicatriza, né? Porque muitas vezes as pessoas vão passando pomada e assim vai postergando, né? Passados 15 dias, não desapareceu, procure o especialista. E quando a gente fala na cavidade oral interna ou tudo que for aqui pelo lado da É boca? mais interna, né? Porque a parte externa vai muito para o dermatologista, né? O dermatologista, a hora que ele bate o olho, ele vai olhar e falar, não, isso aqui faz uma biópsia, né? Um punch, algo assim nesse sentido. O senhor falou que lá o cirurgião, né, dentista, né? Cirurgião dentista. Isso. Ele vai fazer a biópsia, ele já identificou O estomatologista, o né? estomatologista. O E estomatologista. essa premissa vale também, por exemplo, o senhor lá na clínica Benignas, não é isso? Benignos. Benignos. Gente, eu adorei esse nome. Ele é atrativo e vale a pena ir para um lugar que já tem o nome benigno, né? Porque se tiver alguma coisa que seja benigno, que é uma das coisas que eu não entendo também nessa questão do câncer, esse é maligno, esse é benigno, sendo que é tudo câncer, depois você desmistifica isso. Mas como o senhor falou, esse estomatologista, ele está ali, já faz todo o processo. Você lá na clínica também faz os exames. Qual a importância do médico, né, de você mesmo estar ali fazendo o exame ser o mesmo? Você já falou que é importante, que tem outros médicos, tem outras ferramentas, mas é muito bom que esses exames, essas solicitações, já fazer o exame ali da tireoide, por exemplo, e seja feita no mesmo lugar e pelo mesmo profissional. Na verdade, a gente ganha tempo, né? Do ponto de vista de estratégia de tratamento, né?
o paciente, muitas vezes, ele descobre que tem um nódulo, ou ele imagina que tem um nódulo, né? E aí ele passa por um profissional, né, não detecta nada, ou faz uma detecção, mas releva essa informação, né? E isso ele vai passando um tempo, né? Então, quando você faz colhe toda a história, né, faz o exame físico e usa o equipamento, seja de laringoscopia ou de ecografia, para examinar melhor o paciente, vamos dizer assim, isso eleva a sua suspeita diagnóstica, o que vai acontecer? Você não vai ficar, se você palpou, tem a dúvida, aí você manda para o radiologista, o paciente vai gastar o tempo na agenda, aí quando ele faz, leva um tempo, sai o lado, ele volta, aí você suspeita, aí você pede uma nova punção. Quando você pede a punção, vai coletar o material biológico do paciente, aí ele tem que marcar, ver a data, e aí quando é possível coleta e volta. Nessa história já passaram 2 meses. E um dia é importante. Dependendo da patologia, é um dia importante. Claro que se você suspeita de um tumor mais agressivo, a gente já de cara já telefona para o colega, né? E busca, pede para a secretária, falar, esse caso é urgente, tenta marcar, tem acesso. A gente tem essa, vamos dizer assim, esse comprometimento, eu tenho esse comprometimento com o paciente e o radiologista, quando ele recebe o telefonema de um médico, ele sabe que ele tem que dar prioridade. Não é um exame, vamos dizer assim, de rotina, né? Tem um motivo para ser realizado, tem um motivo para da indicação dele e precisa andar depressa porque ele sabe que potencialmente é uma situação que requer um tratamento mais rápido. E só agora, nessa fala, eu compreendi o que é fazer esforço para não deixar o paciente desistir. Sim, Porque nesse sim, trâmite, né, nesse sim, inteirinho, eu já estou com medo. Eu já sim, vem todos esses pensamentos, né? Não, não vou mais, não quero. Houve um monte de gente. sim. Acaba influenciando, né? Houve um monte de gente falando, né? É. Aí quando a coisa fica ruim, aí a gente, infelizmente, a gente tem que dizer as verdades, né? E às vezes é sofrível, né? Até para nós é difícil, né? Eu costumo dizer que a medicina ela cobra um preço caro, né? Que é a questão da compaixão ou da empatia, né? Quer dizer, e a gente nunca pode perder a sensibilidade, né? Eu costumo dizer assim, que se os meus pacientes estão bem, eu estou feliz, né? Se eles estão mal, estão ruim, eu também não estou feliz. Eu não posso dizer, você não consegue ter uma felicidade plena. Você fica chateado, cabisbaixo, né? É ruim, né? É desagradável. Sim, e acredito que é importante para você que está nos assistindo entender que bom que tem profissionais que têm essa compreensão, mas isso, como ele falou, leva tempo. E talvez você foi direcionado para ir para uma consulta, retomar a outra. Então, nesse inteirinho, pode ser que você queira desistir, que você vai enfraquecer. Foi como o doutor falou, você é roubado Pelas próprias emoções, pelas né? próprias É um emoções. sequestro, né? Um sequestro emocional, É um sequestro sensacional emocional. isso. Isso é E ruim. você vai ficar com medo, você vai querer desistir, porque do jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas. E não vai resolver, vai piorar. Então, talvez seja importante entender que, é como ele trouxe, é um problema. Se tiver solução, melhor achar. Se não tem mais, tem um jeito também, só que essa responsabilidade é sua. Eu prezo, acredito, né, que mais profissionais possam ter essa sensibilidade, essa humanização, entender que eu não posso deixar esse paciente desistir, mas mais responsabilidade pela sua vida é também sua, porque para ficar assim e compreender, para a gente se tornar um especialista, é tempo, né, doutor? 10 anos, no mínimo. No mínimo. 10 anos. É um tempinho, né? No É um mínimo. tempinho. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre. Olha, o seu site menciona que o uso de monitorização Intraoperatório. intraoperatória acrescenta segurança ao paciente e também ao cirurgião. Como funciona essa tecnologia de monitorização de nervos durante as cirurgias de tireoide e, me ajuda, Parotidectomias, né? parodonticectomia.
Parotidectomias. Parotidectomias. Isso. Isso, quais os benefícios, né, concretos que ela traz aí em termos de segurança e preservação dessas funções dos nervos? Bom, quando a gente vai estudar o coração, né, então você vai lá e faz um eletrocardiograma, né? Então, você deita, né? A pessoa coloca uma série de eletrodos na região do tórax, na região dos punhos e nos calcanhares, né? E aí por intermédio de fios, é ligado numa máquina, né? E essa máquina vai avaliar a atividade elétrica do coração naquele momento. É uma fotografia do como é que o coração, frequência cardíaca, como é que está a condução, né? Dos estímulos do sistema de Purkinje no coração, tá? E aí a gente consegue detectar a função e eventuais patologias, alteração de ritmo, algo nesse sentido, tá? Então, a monitorização intraoperatória de nervos é como se fosse uma avaliação da atividade elétrica, só que não é do coração, é da laringe ou da face, mesmo com o paciente anestesiado. Veja, o paciente foi submetido a uma anestesia geral, mas o coração dele continua batendo, né? Então, ele é submetido a uma anestesia geral para fazer uma cirurgia de remoção da glândula tireoide ou retirar um tumor na parótida, né? Existe um preparo anestésico diferente, que não se usa o bloqueador neuromuscular, ou seja, o músculo continua funcionando, tá certo? E aí você instala eletrodos, se for na parótida, na face, e se for na laringe, é no tubo, né? E aquele sensor, ele capta pequenos estímulos, através por um fio, ele joga num Monitor. aparelho, né, que ele converte, é o eletroneuromiógrafo, ele gera um gráfico e coloca no monitor, né? Então, com isso, a gente vai conseguir mapear milímetro a milímetro o posicionamento do nervo no interior dos órgãos. Então, você tem uma sonda eletroestimuladora, que é como se fosse imagine a carga de uma caneta, uma esferográfica, Sim. uma caneta Bic, né? Então, você tem um eletrodo que é semelhante àquele, e ele não machuca o nervo, ele leva um estímulo de 1 a 2 miliamperes, né, para o nervo, né? Então, com isso, você tem dois critérios. Então, é o critério anatômico visual, que é o conhecimento do cirurgião de anatomia mais o que ele está enxergando, e o critério funcional, você está vendo a todo momento se o nervo está funcionando ou não. Então, qualquer tração próxima, o neurofisiologista que está lá acompanhando a gente durante o exame, ele fala, olha, tem tração. Nesse momento, a gente para a cirurgia, joga um soro fisiológico morno, volta o tumor para a posição para que pare o estímulo. Porque se você continuar naquela mesma manobra, vai ter lesão. Então você para e automaticamente você aos poucos restitui e vai soltando aos poucos. Então isso aí, vamos dizer assim, que conhecimento anatômico, experiência, um bom acesso e a monitorização de nervos, a chance de dar um problema ele cai abaixo de 1%. E só não vai conseguir livrar situações onde o tumor infiltra totalmente o nervo. Aí não tem o que fazer. Isso, infelizmente, acontece. E porque não tem como nem monitorar, nem entender, nem Não, ver. é porque, na verdade, para você soltar o nervo, você tem que abrir o tumor. Se você abrir o tumor, aí você esparrama as células. Se você esparrama a célula, muda o padrão de comportamento tumoral, você não sabe como é que a doença vai comportar. Então, quando existe um câncer, um tumor, você tem que tirar ele todinho Isso. sem abrir, porque é como se fosse uma infecção. Vamos lá, para o meu nível de entendimento. Eu tive uma apendicite grau 4 e eu tive que voltar, porque ali um líquido que não deveria ter saído trouxe uma infecção. Uhum. Então, isso vale também para o câncer. Você tem que tirar ele intacto. As cirurgias oncológicas, elas seguem princípios da cirurgia oncológica, né? Um deles chama radicalidade e a outro é a cirurgia centrípeta.
Então, a cirurgia da periferia para o centro. Nunca você vai no tumor, sempre você vai da periferia para o centro. Então, você bloqueia áreas possíveis de disseminação e você dá a margem de segurança e aí você vai levantar o tumor, né? Então, com isso, você deixou a parte distal, ou seja, a parte que ficou no doente, livre, né? E, Que nesse momento já se torna um ex-doente, né? exatamente, do câncer, né? Aham. Um ex-doente do câncer, né? Quando a cirurgia tem um propósito curativo, que felizmente, na grande maioria das vezes, quando a gente indica uma cirurgia, ela tem um propósito curativo. Nós acreditamos que vamos eliminar a doença, via de regra, né? Então, quando o nervo está totalmente infiltrado, ele está tomado pelo tumor, se você for buscá-lo, dissecá-lo, você abre, né? E aí você violou um princípio da cirurgia oncológica, que é o princípio da radicalidade, né? Tirar totalmente, ser Tirar radical mesmo é, nisso. E aquele aparelho que você falou é tipo aquelas chaves de fenda que detectam a energia, né? Tipo, acendeu? isso, mas é assim, na verdade, o que é uma chave de fenda é bem grosseira, né? Não, sim, mas eu Deveria ser uma digo que coisa bem assim, mais através dessas ferramentas, de toda essa monitorização, você tem uma precisão ali sim, que, milimétrica, milimétrica. que não vai te fazer, tipo, não acendeu, não tem energia aqui, então aqui não vai, não posso Isso, acontecer, não posso chegar. não acendeu, ou seja, não estimulou, é sinal que ali não é nervo. E aí eu posso Você continuar pode mexendo. seccionar essa região. Se você tocou e apitou, vamos dizer, Isso, desenvolveu para. o gráfico, aí aquela região tem que ser preservada. E aí vai por outro caminho. E vai por outro caminho, exatamente. Muito boa, não sabia É. dessa, que o câncer ainda tem. A metástase não é quando abriu, porque se abriu, você já violou a situação e como Não, você não. falou, o comportamento mudou, vai ter que esperar para ver que história isso se torna, É. caso aconteça. Não, a metástase, na verdade, é uma célula que saiu do tumor primário e ela foi parar em outro órgão. Que foi aquilo que você Na falou que vai cabeça e pescoço. através de dois De, meios que se isso. ramificam pelos fi, Capilar capi, linfático ou ou por via hematogênica, que é que é através da vascular, corrente sanguínea. da corrente sanguínea, exatamente. E é numa velocidade dessa de ir para outro órgão, por exemplo, a pessoa pode estar com câncer de tireoide, essa célula se espalhou e vira um câncer no pulmão, por exemplo? Pode, mas é muito raro. Pode, mas é muito raro, né? A grande maioria dos tumores de tireoide são os carcinomas papilar, né? Aí tem diferentes variações, né? Então, esse tipo de tumor, quando ele solta uma metástase, via de regra, ele vai para linfonodo. Que aí nós temos que detectar em que região está o linfonodo e muitas vezes eles são tratados cirurgicamente. Você remove o linfonodo. Na verdade, um linfonodo é uma peneira. Ele é um órgão do sistema imune que ele filtra, né? E aí, quando uma célula ia disseminar, ele retém aquela célula. Só que aquela célula, ela não obedece ninguém. Então, ela começa a crescer dentro do linfonodo, né? Mas enquanto ela está ali, dentro do linfonodo, ela está segura ali. Se você vai lá e remove o linfonodo, automaticamente você tirou a doença. Por que o nosso corpo produz essas coisas, né, doutor? São vários sistemas, né? Cada um tem a Sua sua. E peculiaridade. eles têm que trabalhar em sintonia, um com o outro, né? A célula tumoral é aquela célula que eu sou independente, faço o que eu quero, né? E pronto. Então, não funciona. Aí ela começa a gerar problema para as pessoas. Tudo que parece que não tem, que a gente não tem controle mesmo disso. Você vai ter controle só dos hábitos e de prevenir e ir o mais cedo, né? Mas ou você acredita que Na verdade, a gente, porque assim, a grande questão que está envolvida é o sistema imune, né? O sistema imune, ele funciona baseado em vigilância e ataque. Então, a vigilância é a discriminação do que é self de não self, né? Então, uma célula tumoral, ela consegue driblar o sistema imune. Esse é o problema.
Então, ela dribla o sistema imune e diz, eu trabalho do jeito que eu quero, né? Eu sou independente, eu me reproduzo como eu quero, e o sistema imune não consegue destruí-la, né? Tanto que hoje nós temos alguns tipos de tratamentos oncológicos, a imunoterapia, que elas visam otimizar o sistema imune a destruir alguns tipos de tumores. É verdade dizer que, então, eu preciso desde sempre, porque o sistema imune é a nossa imunidade que tem que Isso, estar alta sempre. isso, exatamente. Que aí é o sono, Reconhecer adequadamente, né? Reconhecer adequadamente e atacar, né, as células doentes, né? E doutor, o senhor acredita, porque assim, as pessoas que eu conheci que tiveram câncer, aí de repente vai para a ozonoterapia, aí começa a desinflamar e muda totalmente a alimentação e tudo isso. Existem formas de prevenção, tirando, principalmente se tratando dessa área do câncer de cabeça e pescoço, existe uma forma de prevenção que não seja apenas o cigarro, o tabagismo ou o álcool? Para o carcinoma de células escamosas de cabeça e pescoço, é não fumar, não beber, né? Uma boa higiene oral, né? A higienização dentária, o cuidado com a dentição, né? Porque um dos grandes causadores também é o traumatismo crônico, né? Então, tem uma fratura dentária, ela fica raspando, né? E existem condições que você não tem o que fazer. Por exemplo, o líquen plano é um predisponente, né? O que é isso, doutor? O líquen plano é uma doença inflamatória da cavidade, que aparece na cavidade oral, né? Onde aparecem lesões e as pessoas fazem um tratamento, são acompanhados pelos estomatologistas, mas alguns pacientes, em determinado ponto da área da lesão, podem desenvolver um carcinoma. Uma condição predisponente, né? Isso que o senhor falou, que é uma lesão que fica. Por exemplo, pode ser alguém que tem bruxismo, começou a quebrar ali parte do dente e está na Pode, língua, está passando e você está achando que está tudo bem, aquilo está te machucando. E se você tiver uma predisposição, você está, inclusive, acelerando esse processo de aparecer. pode vir a desenvolver um carcinoma por conta disso. Bruxismo, fratura dentária, traumatismo crônico, às vezes acontece, desencadeia. Eu não sei se eu fico mais tranquila ou mais preocupada em cada entrevista, mas se serve para mim que estou aqui dessa forma, é o conhecimento. A ignorância realmente é algo que vai te mantendo aí, mas, enfim, vou correr para dar uma olhada nisso. Vamos voltar para cá, doutor. Doutor, para o público leigo, ou seja, para mim. Sim. Explica para a gente o que é essa tireoidectomia, né? E também quais as principais indicações e os riscos envolvidos nesse procedimento. E, sendo bem, né, eu acredito que a gente ouve muito nessa questão da a tireoide, a tireoide, a tireoide, a tireoide, né? Esse, pelo menos no meu caso, é um dos que é mais conhecidos, né? Recentemente, inclusive, um amigo, e que foi tudo muito bem, como você falou mesmo, se detectado no momento certo. Mas o que é, quais os riscos? Bom, todos nós temos a glândula tiroide, né, que não fomos operados, né? Nós temos a glândula tiroide no pescoço. É uma glândula em formato de H ou de borboleta, né? E que trabalha em conjunto com a hipófise, né? É uma glândula que existe no centro do crânio e ela regula o metabolismo do organismo, né? Quando que a gente pensa numa tiroidectomia? Então, quando existe um aumento importante do volume da glândula, né? O antigo papo, vamos dizer assim, no passado era chamado assim, né? E que ele passa a comprimir as estruturas laríngea, esôfago, né? Promovendo engasgos, dificuldade para engolir, dificuldade de respirar, falta de ar durante a elevação dos braços, né? Que são sinais quando ela é mergulhante ao tórax, né? Ou quando a glândula é hiperfuncionante, e aí você tem o que a gente chama de hipertiroidismo, né? Isso é detectado por exames de laboratório, né? Ou na dúvida ou na certeza da existência de um carcinoma, uma neoplasia maligna da tiroide. Então, basicamente, nesses três contextos, né? Ou seja, nesse caso, o cirurgião de cabeça e pescoço vai operar algo que não precisa ser um câncer. Porque se ela está maior do que deveria. Se ela está com volume suficiente para promover um incômodo de fato, né?
E, porque você falou no hipertiroidismo, ela está É, fazendo mais do que no precisa. hipertiroidismo ela está produzindo muito hormônio, né? E aí tem uma síndrome clínica, que é característica do hipertiroidismo, né? O paciente tem uma série de sintomas, né? Pode ter palpitação, taquicardia, os olhos ficam ressaltados para fora, né? Intolerância, Ressaltado de ressaltados, crescer, de ir para fora, não Isso, só aberto. chama exoftalmia, exatamente, exoftalmia. Quadro de agitação psicomotora, insônia, né? Agora, é importante ressaltar que a presença de um único sintoma não caracteriza a síndrome toda. Então, não é porque você tem um sintoma da síndrome, você tem todos eles, né? Então, assim, se você tem um sintoma, é importante procurar um endocrinologista e fazer alguns exames de sangue, através do qual ele vai detectar se tem ou não, porque senão você está achando que tem uma coisa e, na verdade, tem outro problema, né? E o hiper e o hipotiroidismo, aí não vai ter problema. O hipotiroidismo, na verdade, ele vai dar uma sintomatologia, um cansaço que não passa, né? Moleza, mal-estar, mas um cansaço que não passa. Você dorme e ele não passa. Eu tenho hipotiroidismo. Eu ia fazer uma gracinha, ainda bem que eu não fiz. Eu tenho hipotiroidismo, eu tomo Synthroid todo dia, né? E vamos dizer assim, mas eu toco a vida numa boa, continuo trabalhando. Mas tem que se medicar para poder... Acordou de manhã, tomou o comprimidinho, né? 40 minutos de jejum, café da manhã e segue a vida. Simples assim. Então vai trazer esse comportamento mais tranquilo, ou não é sobre isso? É sobre fadiga física mesmo e cansaço? Fadiga, Ok. cansaço, aumento de peso, né? Dificuldade para emagrecer. Mas isso tudo tem que passar pelo... fazer Entender exames de sangue. realmente para poder saber. E quando eu sou submetida, preciso fazer quais ou os benefícios, ou, né, como eu te trouxe aqui, tem riscos e os mais comuns envolvidos É. nesse procedimento. Bom, o risco realmente existe, é uma hipótese, né? Um dos riscos é a perda da voz. Eu costumo dizer assim para o paciente, né? Doutor, mas eu posso perder a voz? Pode. Mas o senhor acha que eu vou fazer, vai acontecer isso? Eu acho e trabalho para que isso não aconteça, né? A medicina é uma profissão de meios e não de fins. Nenhum profissional pode garantir nenhum resultado dentro da medicina, né? Agora, apesar de não poder garantir resultado, mas o médico pode desejar ter resultado, né? Ou ele deveria desejar ter resultado? Então, acho que todo profissional que trabalha na área que ele atua, né? Ele gosta de resultado, né? Aquela história, o seu paciente está feliz, você está feliz, automaticamente, né? Então, a gente acaba desenvolvendo uma técnica e a metodologia para aumentar a segurança do procedimento. E daí entra a monitorização intraoperatória dos nervos, né? Minha pergunta agora é sobre pós-cirurgia. Pós-cirurgia. Inclusive, me lembrei que essa pessoa que eu falei, que eu conheci recentemente que teve, né, a esposa, inclusive a gente tinha um projeto juntas, e ela falou, Carol, vou precisar aguardar esse tempo que eu estou precisando dar uma monitorada, um auxílio em casa, porque está meio triste, o humor, houve aí uma mudança. Esse fato é uma das situações que podem ou vão acontecer? Pós-tireoidectomia? Aham. Olha, eu me pergunto, até hoje eu me pergunto, assim, porque eu também não tenho, eu tenho a tireoide, mas ela não funciona e eu tomo hormônio tireoidiano. E realmente a questão da oscilação do humor, ela acontece, né? Agora eu me pergunto, ela realmente se deve única e exclusivamente à tireoide? Ou a correria do dia a dia na vida, as cobranças, as preocupações, né? Eu imagino que a causa seja multifatorial, não é unifatorial, não. Agora, se você tiver desregulado, descompensado do ponto de vista do hormônio, aí sim. Mas se não tiver isso, tem que ver se não tem outras causas, né? Por isso a importância de consultar com o endocrinologista, né? E essa questão do estado de humor depende de uma série de fatores também, né?
Mas a questão do cálcio, por exemplo, ou outra alteração na rotina Não, pós-cirúrgica? aí o cálcio é o seguinte, porque existem 4 glândulas pequenas chamadas glândulas paratireoides. Essas glândulas, elas estão atrás da tireoide durante a cirurgia, eh, a gente sempre identifica e preserva. O problema é que ela tem uma vasculatura frágil e essa manipulação, elas param de funcionar por essa manipulação cirúrgica. Então, habitualmente, o paciente, no pós-operatório, faz uso de cálcio, né. Isso aí, existe a hipocalcemia ou a hipoparatiroidismo transitório e definitivo, né. Transitória, hoje nas minhas cirurgias, a maioria delas, existe um hipoparatiroidismo transitório, talvez 30, 40%. Agora, definitivo, apenas 1%. Bom, né? Bom, Eu comecei a entender seu pai. por quê? Pela dificuldade que é, Sim, porque sim, cada sim. milímetro que São. acontece é É. muita. São 2, 3 milímetros, é bem pequenininha mesmo. É muito desafiador e assim, é é como você falou, né, milimétrico, é um avanço que vai fazer uma glândula que para, corrige uma coisa, vai acho que S vocês aí São agora detalhes. Na verdade, é o que eu digo, né, a gente vai quando o indivíduo vai fazer qualquer coisa na vida, né, ele vai fazer um churrasco, primeira vez, ele vai queimar carne, né, ele vai salgar demais, né, e aí o público comer, não vai não vai gostar. comer, não vai gostar, as pessoas vão dar aquele sorriso amarelo, né, aquela coisa toda, né. Se a pessoa persiste, ela vai estudar, vai fazer curso, né, vai tentar se informar melhor. Na próxima vez, ela vai melhorando. Então, na verdade, você vai apurando a técnica, né? Então, eu acho que esse é o grande segredo do, vamos dizer assim, que é a questão da experiência, né? Sim. Muitas pessoas dizem, eu vejo o colega, não existe essa história de na minha experiência. Existe a história da experiência. Não adianta. Agora, claro, o profissional ele tem que estar linkado também com o que está acontecendo no mundo. Mas ele tem que, vamos dizer assim, filtrar o que é fato, o que não é, né? E essa é a questão que está envolvida. E agora a parotidectomia e glândulas salivares. O que exatamente é a parotidectomia? Tidectomia. Gente, e olha que eu sou boa das palavras. Essa foi a São entrevista, palavras muito específicas, né? né? São termos muito específicos, né? Que é a cirurgia da glândula salivar, Isso. né? Em que situações ela é recomendada, né? Essa cirurgia das glândulas salivares envolve riscos, complicações, o que está ligado novamente aí à experiência do cirurgião, aos equipamentos de segurança, como o senhor avalia a necessidade dessa cirurgia e a segurança do paciente nesse caso? Bom, nós temos as glândulas salivares, né? No ser humano, elas são divididas a título de estudo em glândulas salivares maiores e menores. As glândulas salivares menores são glândulas pequenas, talvez 2 milímetros, 1,5 milímetro, no máximo 2,5 milímetros, né? Se não forem doentes, é claro, né? E elas se localizam na submucosa, na parte interna da língua, logo abaixo da mucosa que reveste a língua, os lábios, a bochecha, né? Essas são as glândulas salivares menores. E nós temos as glândulas salivares maiores. Nós temos as parótidas, que estão nessa região na face lateral, as submandibulares e as sublinguais, que estão embaixo da língua, né? na parte mais anterior. Tá? E a finalidade delas é promover, produzir a saliva, que é um líquido que mistura com o alimento que durante a mastigação para facilitar que haja deglutição, né? Então, uma das queixas que os pacientes têm é a boca seca, né? Então, tem dificuldade para engolir e tem que tomar o líquido junto para ajudar a descer, senão fica meio parado, né? Das glândulas parótidas, então, assim, alguns pacientes desenvolvem nódulos, né, que são tumores, podem ser tumores. Então, toda vez que o paciente chega com um nódulo parotídeo, é necessário, né, a gente faz a ecografia,
ou pede para um colega fazer ecografia para detectar a dimensão, se é do polo superficial, se é do polo profundo da glândula, e um exame de punção, né? Então, mergulha uma agulha no interior do nódulo, aspira as células, né? E vai se colocar numa lâmina, o patologista vai nos dar um diagnóstico, E né? essa pode furar. Porque aí não vai ser carcinoma, é só um Não, problema na glândula. pode furar, mas a agulha que é utilizada para punção, Não 22, vai estourar. ela não rompe e ela não esparrama a doença. Então é bastante seguro, já está comprovado na literatura, bastante Ok. seguro, né? E quando na presença de um tumor, né, aí está indicado a realização de uma parotidectomia. Então, uma cirurgia feita por via externa, né? Então é feita uma incisão, existem diferentes tipos de incisões, a mais clássica, ela começa na região retroauricular e desce aqui para baixo, mas existe também a chama incisão de Appiani, né? Que ela é como se fosse a ritidoplastia, né? Então você vem na região pré-auricular, sobe por trás da orelha e entra para a região do couro cabeludo. Cada caso tem que ser avaliado Como vai ser feito? individualmente para saber qual a melhor técnica que se aplica, né? E aí, enfim, a gente costuma dizer que a cirurgia não é a cirurgia da parótida, mas a cirurgia do nervo na parótida, porque no meio dessa glândula passa um nervo que mexe todos os músculos da face, né? Então, a cirurgia, você vai procurar o nervo e, identificado ele, você vai soltando as estruturas ao redor até que você possa remover o tumor. E nesse sentido, a monitorização intraoperatória dos nervos é muito importante. Uma função extrema. Extrema, exatamente. Porque pode acontecer de paralisar todos os nervos da minha face. Pode acontecer. E como eu disse, né? E vou fazer o máximo para que Pode não... acontecer, mas Não é comum. não quer também. dizer que vai acontecer. Não quer dizer que vai acontecer. Mas né? com certeza é um medo, ou não se O entende tão o bem. único acontecimento de ter realmente uma paralisia é quando existe uma infiltração maciça e grosseira no nervo. Aí você não tem o que fazer. Mas pelo menos fica vivo, né? Fica vivo. Hoje, na verdade, até existe. Existe, né? Aí você tem a participação de um neurocirurgião com formação em cirurgia de nervos periféricos. Aí ele tira um nervo sensitivo de baixo impacto, em geral é da perna, né? E aí ele faz uma enxertia, uma transposição desse nervo, ele entra com o microscópio e faz a sutura dos nervos. Isso aí é muito bom, é fantástico, né? Eu, particularmente, em algumas cirurgias, eu costumo convidar um colega da neurocirurgia, né? Para poder participar em conjunto, né? Depois, inclusive, eu vou te dar o nome dele, quem sabe, né? Ele não interessa. Vem até aqui Vem até para aqui, ficar mais porque, na aquela verdade, esse história. canal acho que vai levar mensagem para muita gente, né? Sim, doutor. Esse é o propósito, né? Eu tenho conversado, inclusive hoje tive uma conversa com uma pessoa que estava falando de como fazer com que ele cresça. A gente tem muitas dentro do marketing, dentro hoje da internet, como fazer com que esse canal cresça. Eu espero de verdade que... Eu acredito muito num propósito, sempre. Eu Sim. não trilhei esse caminho, eu nunca sonhei. Se alguém me perguntar, você sonhava em ter... Não, eu estou cumprindo uma agenda que eu fiquei 2 meses em Boston, praticamente que desde a pandemia eu nunca mais tinha viajado. Voltei com um planejamento claro e específico que eu retornaria para os treinamentos, que inclusive foi com essa colega que aconteceu isso. E houve uma situação do médico me pedir 2 entrevistas, né, sequenciais, e eu já tinha pensado nesse projeto, só que eram médicos no digital. E aí o consultório aberto nasceu porque não é só médico, é toda uma equipe, a saúde, o quanto é importante o fisioterapeuta, Sim. o quanto é importante o psicólogo, o quanto é importante o técnico de Sim. enfermagem. Sim, sim. Inclusive, sou filha de uma técnica. Muitas vezes vocês aí, as pessoas pensam, né, a sua mãe... A minha mãe trabalhava em 3 hospitais. Sim. Né, o que eu andei assim e vi com tanta dedicação, com tanto amor. Ela no PS da gineco, minha mãe nunca faltou, servidora pública. Eu falava, mãe, não vai hoje não. Ela, Carolina! Sempre nessa general. E ela era que falava, o doutor está no repouso há mais tempo, vamos, tem mãezinha lá na frente. Ela recebeu uma menção honrosa do governo por conta de um parto que fez.
E eu estou aqui hoje porque depois de tantas matérias de erro médico, o fulano está fingindo, porque a internet ela aguenta tudo, você pode tudo, você coloca É, ali que você é especialista em tudo, sendo que é necessário realmente 10 anos para você ter este título, repetindo a mesma coisa em qualquer área, né? Então, que o marketing, que eu possa utilizar todas as ferramentas, minhas ferramentas como você tem na sua cirurgia para que eu tenha um melhor resultado, mas que a consciência, olha essa oportunidade de ouvir algo que vai fazer toda a diferença na sua vida ou na sua morte. E que as pessoas possam divulgar isso organicamente, porque a gente divulga fofoca, divulga tudo, e isso é um serviço, sim, é um serviço, de fato. né? É um serviço, inclusive, vou até tomar esse espaço. O nosso convite ele é feito através de uma curadoria. Quando o doutor chegou aqui, eu leio, além do que a gente pesquisa, de toda a formação em CRM, o que é RQE, o que é tudo isso, né? Porque muitas vezes você não tem coragem de perguntar: você é formado onde? Você se especializou nisso? E a gente está vendo que, é só cabeça e pescoço, tem toda uma situação que Sim, é necessário. Então, eu sei que a gente está falando aí do serviço público, que assim, graças a Deus, seja quem for que aparecer, mas existem outras possibilidades, é importante que a gente saiba o nosso direito. E ainda, para manter um canal desse, o senhor está vendo quantas pessoas estão envolvidas aqui. Aqui não tem sim, ajuda, ou ONG, ou seja lá o que for, é edição, é tudo, iluminação. A gente está dentro de um local profissional e às vezes a pessoa que recebe o convite fala assim: mas você está vendendo ou comercializando? Ou isso? Gente, é um propósito tão maior do que isso, mas a gente mantém, né, as coisas, e essa parte a gente vai até tirar, porque você acredita que tem gente que fala assim: mas você está. Eu pensei que eu estava sendo convidado porque eu era muito bom. Você está comercializando os corpos. Cara, você colocar na sua rede social um conteúdo sim, qualificado, com câmeras profissionais, porque cada câmera dessa aí não é só a câmera, né? É a sim, câmera, a lente, a tecnologia, o nosso microfone, que cada vez hoje, aquele pequenininho que chegou, que nem deu certo, que chegou dos Estados Unidos ontem, que eu não compro o perfume, mas hoje em dia, né, eu peço para trazer uma sim. tecnologia melhor, porque o audiovisual é importante. E, gente, assim, não, pensei que era por isso, já que é uma vez. Ah, não vou quebrar a cabeça, sabe? Então, que realmente chegue e chega, porque quando um propósito ele é real, se olha o senhor como médico, tudo que você trouxe, tudo que você levantou, a preocupação, pensar em cada pessoa que está sentada ali, tem as verdades, elas gritam aos nossos olhos. Sim, E dura o tempo que tem que durar. E sim, vai chegar onde tem que chegar. Com trabalho sério, com posicionamento, quando a gente não se rende, porque é muito fácil em qualquer situação, a gente se render a. Você não precisava estar na fundação, ou sim. seja, onde for, né? Mas é isso, que é realmente um serviço, né? E que outros profissionais, assim, como esse neurocirurgião, vêm até aqui, vamos voltar. O doutor vai me matar. Isso porque era assim, vamos nos ater aos pontos. Saímos. Essa próxima pergunta que eu tenho para o senhor, que é sobre a escolha do cirurgião, eu acho que em cada ponto da nossa entrevista, ela foi respondida, mas eu gostaria que o senhor desse quais as orientações a um paciente ao escolher um cirurgião da sua área. Eu não vou nem falar de uma outra abrangência que é a sua área, um cirurgião de cabeça e pescoço. Essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida, né? É, nem sempre a gente pode escolher o colega que é cirurgião, né? Imagine um paciente que está no hospital público, numa fila, vendo o tumor crescer, né? E ele precisa ser operado. Claro, uma vez que ele consultou e foi operado, né? Por um colega que é cirurgião de cabeça e pescoço, eu costumo dizer muitas vezes, o colega que opera, ele está sem condição de trabalho, né? E sobrecarregado, né?
por uma série de questões. Então, a gente, na verdade, tem que tirar o chapéu, né, e parabenizar os colegas que trabalham nos serviços públicos, né, na especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço, porque acontece isso, de fato acontece, né, e é o que eu falo, são guerreiros e artistas, né, Sim. guerreiros porque sustentam o trabalho, e artista porque tem uma hora que os caras fazem mágica, você olha e fala assim, não é possível, com tanto pouco de recurso, o cara faz mágica, é habilidade, né? Mas, ao mesmo tempo, isso gera um retorno para a sociedade, né, que eles vão dando, e um enriquecimento profissional. Enriquecimento profissional. E muitas vezes também o paciente ele acaba ficando restrito pelo médico que atende o convênio. E não necessariamente é um profissional que faz uma má cirurgia, de forma alguma, né? Eu costumo dizer assim, se você tem... Quais são os fatores ou as condições, né, que eu acho que deveriam ser levadas em conta na escolha, né? Então, primeiro é a competência profissional. Então, é o RQE, são pessoas que têm formação perante o Conselho Regional de Medicina, né? Isso é uma coisa que, né, tem que ser pensada. Segundo, tempo de profissão, né? A questão da experiência, né? Repetitio est mater sapientiae, né? A repetição Só é é a a mãe mãe. da sabedoria. Então, não tem como a gente não fugir disso, né? E a terceira condição é, comparecendo a uma consulta, a gente perceber no profissional que ele realmente está preocupado conosco, né? Ou seja, que existe uma empatia. Acho que esses são os três. E, por último, e não menos importante, a recomendação de ex-pacientes, depoimento e ex-pacientes, pessoas que já passaram pelo problema e que eles vão falar, fazer críticas e muitas vezes fazer elogios. Sim. Né? Eu me assustei quando eu fiz uma pergunta para o doutor aqui. A gente estava, né, todo o início a gente conversa um pouco, e câncer de língua, né? Lesão na língua e na boca, isso pode matar porque parece algo tão, né, distante. Então, que tipo de ferida eu tenho que prestar atenção? Você já falou, né? A lesão está persistente, passou mais de 15 dias, não cicatrizou, ok. Mas muitas vezes essa dúvida de ir consultar o dentista segue essa linha. Segue essa linha, né? Um machucado que não sara, né? Um machucado que não sara. Às vezes, muitas vezes, o paciente dá uma mordida e fala, ah, mas eu mordi, eu achei que era por isso. De fato, talvez tenha sido o fator inicial, mas muitas vezes não é o fator inicial, ele é apenas está chamando a sua atenção, né? Então, uma ferida, um machucado que não sara, uma ferida que não cicatriza, essa merece um atendimento especializado de um estomatologista e mesmo de um cirurgião de cabeça e pescoço. O medo a gente já falou bastante, né? Que é do possível diagnóstico de tumor. Muitas pessoas sentem medo de imaginar que um sintoma na língua ou tireoide possa ser câncer. Que conselho o senhor daria, né, a quem está apreensivo com esses sintomas? Já falamos, né, sobre isso, sobre o medo, o que ele faz, mas algo mais prático, além do sequestro emocional, do medo que está acontecendo, como é que a gente pode estimular de uma forma ou mais drástica, seja como for, a essa pessoa parar de postergar essa avaliação médica, doutor? Cada um de nós tem os seus próprios problemas, né? E quando a gente tem um problema, a gente tem os nossos medos, né? Isso vai acontecer. Não tem como fugir disso, né? Agora, você tem que pensar que o tumor ele é dinâmico e ele tende a crescer. O problema é a velocidade com que ele cresce. A gente não tem como saber essa informação sem procurar alguém que é especialista na área, né? Eu pergunto, não seria melhor detectar ele pequenininho? Que apesar da gente ter que parar o nosso trabalho, de você ter que parar o seu trabalho, né? Fazer um tratamento, procurar um especialista, fazer os exames pré-cirúrgicos, ir no convênio, conseguir autorização,
vamos dizer assim, trabalhoso, desagradável, mas não é melhor nesse contexto do que ter que procurar com a doença muito avançada, onde qualquer tratamento vai te levar a muito mais sofrimento? Então pense nisso. Eu acho que essa é a grande questão, né? Quer dizer, ter coragem não é não sentir medo. Ter coragem é enfrentar as situações e os problemas a despeito de sentir medo, né? Então é necessário coragem. É necessário coragem. Acho que essa é a grande mensagem. Seja forte e corajoso. É bíblico. E você foi super corajoso e está aqui super didático, super docente. Muito bom, doutor, de verdade, muito obrigada. Quero explorar só um pouco mais e pedir que o senhor explique essa questão dos tratamentos, como você, lá na primeira pergunta, desde lá eu estou com isso na cabeça, que existe um tratamento. Qual é a diferença dos tratamentos para câncer? No caso, tem a radioterapia, a quimioterapia. Quanto tempo eu tenho que esperar depois para dizer que realmente não há mais o câncer? Para que as pessoas entendam e talvez esse medo, né, se desmistifique, porque até hoje eu me lembro de químio, de algum filme que a gente viu a pessoa indo para o banheiro, porque, graças a Deus, até hoje eu não tenho familiares perto, em Brasília também, talvez esse seja um benefício de não ter família perto, mas eu nunca cuidei, graças a Deus, de alguém diretamente com câncer, né? Quais são? Porque a gente ouve falar na químio, no processo, que é duro, que é árduo. Então, não é nem o medo do câncer, é o medo também do tratamento do câncer, de você ficar horas, dias vomitando do cabelo, de tudo isso. Explica pra gente, pelo menos na sua especialidade, quais são os tratamentos, como funciona e para que a fantasia também saia de cena. Bom, a cirurgia, a gente percebe o problema dela agudamente, né? A pessoa dorme, quando ela acorda, ela já foi operada, né? Então, talvez esse traga o grande impacto, né? E depois nós vamos reabilitando aos poucos, né? A quimioterapia, na verdade, quem poderia falar melhor seria um colega oncologista, né? Mas, assim, eu percebo que cada caso é um caso, é meio difícil dizer, né? E mesmo retirando, tem que fazer. Alguns casos, sim. Por isso que quando você trata no começo, via de regra, a cirurgia resolve. Os carcinomas de língua, né? Faringe, laringe, né? Agora, quando você não trata no começo, aí você tem que compor o que a gente chama de tratamento multimodal, né? Ou seja, você faz a cirurgia e faz um tratamento complementar, seja com a radioterapia, seja radio e quimioterapia, né? A radioterapia, hoje já existe uma série de máquinas, a tecnologia é muito grande, né? Você consegue disparar feixes de radioterapia, de radiação em pontos específicos, né? Já tem toda uma programação por computador, né? As máquinas, os aceleradores lineares, a IMRT, né? Agora, isso aí também ficaria melhor dito por um colega que é radioterapeuta, né? Eu Mas posso falar uma grande bobagem, né? Aí eu evitaria isso. vou me prevenir. Mas, se tratado brevemente, O vai. diagnóstico precoce é a grande chave do sucesso, sem sombra de dúvida. Mais alguma coisa a acrescentar, doutor, que seja importante na sua área? Alguma mensagem específica ou alguma informação que é dúvida que sempre, né, você recebe ali no consultório? Tem algo mais a acrescentar para a nossa entrevista? É preciso ter coragem, né? É preciso ter coragem, enfrentar as dificuldades a despeito dos medos, né? Mas procure um bom profissional, né? Que isso vai ajudar muito a você enfrentar os seus problemas e para que possa conseguir o melhor resultado. É isso. E uma mensagem que a experiência te trouxe, tem muita gente nova chegando, tem cada vez mais médicos se formando, hoje tem um número muito maior, né, de médicos entrando no mercado, né, tem uma mensagem aí importante. Hoje você falou que é muito feliz fazendo o que está fazendo, provavelmente algo nessa trajetória
E talvez tenha algo que você possa dizer para esse profissional, para que ele não se esqueça, talvez, pelo que começou, ou algo nesse sentido, se o senhor puder e fizer sentido. Essa pergunta, essa mensagem é complexa, né? Eu me digo ainda, eu acredito que ainda sou um cirurgião jovem, tenho 20 anos de formação, tenho alguma experiência, mas né, o importante é a cirurgia de cabeça e pescoço é uma especialidade fantástica, mas ela é espinhosa, né? Ela cobra um preço caro porque são horas de dedicação, né? E mais do que isso, né? Existe uma carga emocional muito grande. Existe uma carga emocional muito grande que a gente tem que lidar e administrar, né? Mas o importante é perseverar. Esse é o grande segredo que a gente, aos poucos, vai galgando pontos diferentes, vamos aprimorando detalhes das técnicas. Com isso, a chance de obter êxito na maior parte dos tratamentos é certa. Isso que é importante. Essa é a mensagem. Gostou de vir até aqui, de abrir a porta do seu consultório aqui dentro do consultório aberto? Gostei, foi muito bom. Muito bom. Que bom, eu também fiquei muito satisfeita. Obrigado, o senhor é um profissional de relevância. Para mim fez muito sentido quando você falou, porque tem situações que realmente não vão, nem todas vão dar certo. Você vai ter alguns pacientes. E é importante quando a gente percebe o quanto você vê do outro lado ali um ser humano, né? E onde a família. Porque você chegar sendo um cirurgião para ir numa missa de sétimo dia ou no enterro de alguém e ouvir a família, como o senhor trouxe, né? Agradecer. O cirurgião, a gente, como médico, né? Eu costumo dizer que precisamos ser médicos e cirurgiões. Um professor meu, o professor João José Carneiro, que já é falecido, né? Professor de cirurgia cardíaca, em que eu me espelhei para ser cirurgião, né? Ele era uma pessoa extremamente humana e ele dedicou a vida aos pacientes e às famílias. Operava bebês com corações com problemas, né? Então é uma cirurgia extremamente difícil, né? E a gente não pode abandonar o doente. Essa é a parte mais importante, né? Quer dizer, dói no paciente, dói na família, mas dói em nós também, sabe? É ruim, é ruim, é ruim. Com certeza é ruim. A gente sofre, né? Por esse motivo que eu estou aqui, né? Quer dizer, tentando disseminar informação, conhecimento, para que as pessoas tenham coragem, procurem precocemente, tentem se tratar, consigam um tratamento o mais rápido possível, né? Para que aumente a chance da gente ter êxito. Né? É Obrigada. isso, de nada. Obrigada. E vou deixar aqui na descrição as informações de como encontrar, né, o doutor. E até o próximo consultório aberto. Acredito que a mensagem foi extremamente bem transmitida. E até o próximo.